Olá, olá, muito bem-vindos a mais um Natcast dessa semana. E hoje, como a gente havia combinado, vamos falar sobre a escala Hawkins, o nível de consciência, a escala de consciência, e vamos desmistificar algumas coisas em relação a isso, né? Muitas pessoas chamam de a escala do nível das emoções, mas não é isso. Emoção é emoção, consciência é consciência, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso, né? David Hawkins era um psiquiatra, né, americano, que morreu em 2012, né, não faz muito tempo, e que ele trouxe, né, um livro que se chama Poder contra a Força, que é a Anatomia da Consciência, e ele realizou várias pesquisas usando a cinesiologia, né? A cinesiologia é toda essa mecânica do corpo, aonde o corpo comunica, né, o que a gente tem lá no nosso subconsciente. Então ele relacionou esses níveis de consciência, né, que tem alguma semelhança a umas estruturas dos chakras. E nesse livro ele trouxe algumas propriedades que ele calibrou num mapa útil que se chama o nível da consciência, né, a escala Hawkins que a gente chama. Então ele descobriu que a nossa mente subconsciente ou o nosso inconsciente, que algumas de vocês já devem saber, já tem essa informação, que governa 95% da nossa vida, só 5% é consciente, então tem muitas camadas que, por a gente viver no piloto automático, por a gente fazer sempre as mesmas coisas, muito fora de presença, sempre num mundo muito mental, a gente não percebe que tem muitas coisas por baixo das camadas e por a gente viver nesse piloto automático, assim, da gente fazer as coisas automaticamente, porque foram as coisas que foram apresentadas e conhecidas pela gente, que nos apresentaram, né, desde a nossa primeira infância, que é onde a gente absorve tudo e a gente não sabe discernir, então a gente fica agindo da mesma forma porque não tem uma nova informação, né? Aí quando vem alguém, fala uma informação nova, cria um novo caminho neural e a partir desse caminho neural tu encontra outras consciências e outras respostas, né? Então, assim, essa mente consciente, ela é um segmento total da consciência, né? Ela armazena as nossas recordações, as nossas questões emocionais e, principalmente, ela controla o nosso sistema nervoso, porque ele administra a nossa respiração, o nosso metabolismo, a nossa digestão. Então, sempre que a gente recebe algo, né, um gatilho emocional, por exemplo, de algo que nos dói, de algo que nos deixa nervoso, tá completamente ligado a esse sistema nervoso e a gente se desregula. Então a gente não consegue se acalmar. Por que que falo respira? Porque respiração traz a gente de volta ao eixo, regula o nosso sistema nervoso, a gente organiza os pensamentos e a gente consegue agir com mais sabedoria, né? Ter mais discernimento no caso. Então, essa comunicação é com o universo todo, né? Em particular, ela está conectada com a nossa mente do inconsciente coletivo. Então, a cinesiologia, ela traz a mente consciente, né? Com a cinesiologia, por exemplo, as pessoas vão receber respostas claras, né? Quem já fez teta, né, principalmente o digging, a gente segura os nossos dedos, né, o polegar e o indicador, e as pessoas começam a fazer perguntas, que são aquelas perguntas que vão lá no nosso subconsciente. E quando a gente identifica as crenças, né, quando a gente solta o dedo tá mais leve, é porque é uma coisa que a gente não acredita. Quando a gente acredita, a gente fica com o dedo firme ali, porque é uma crença, porque o corpo fala, o corpo não mente, né? A cinesiologia é sobre isso. Então, nesse caso, a gente pode estender um braço e tu forçar o braço, né? Vocês já devem ter visto em algum momento alguma propaganda do Código das Emoções, que é exatamente que um outro doutor faz sobre as perguntas do nosso corpo, né? Mas nesse caso do Código das Emoções é sobre dores emocionais, né? Ah, tem algo preso no teu corpo, sim ou não? E a gente força o braço. E quando o braço fica leve,
é porque a gente não tem resistência com aquilo, não tem. E quando o braço fica duro ali, que ele não desce, quando a gente força ele, o corpo tá mostrando que sim, tem uma resistência, tem uma crença, tem algo a ser liberado. Então, nessa escala das emoções, né, o que a gente fala ali sobre os dois hemisférios do cérebro, que é um outro doutor, que ele investiga também a cinesiologia, e ele observou que os hemisférios direito e esquerdo do cérebro de uma pessoa que trabalhava, normalmente o cérebro esquerdo é usado para um pensamento mais analítico, uma atividade cerebral, né, mais racional, e o direito para as atividades mais intuitivas, mais artísticas e para essa orientação de espaço, né? Então, assim, quando a gente percebe o que o cérebro faz, vocês já devem também ter visto que para movimentar o subconsciente, faça coisas diferentes. A gente tem uma memória celular, né? Então a gente consegue andar pela nossa casa escura, a gente sabe exatamente onde é. Às vezes a gente sai de casa, chaveia a porta e pensa, será que eu chaveei a porta? A gente volta em casa e vê que chaveou. Por quê? Porque é uma resposta automática do cérebro, né? Ele tem uma memória. Todos os dias a gente pega o sabonete com a mesma mão para tomar banho, a gente abre a torneira com a mesma mão, escova os dentes com a mesma mão. Então, quando a gente quer fazer esse movimento diferente de liberação, a gente força a usar uma mão que ela não é tão usada normalmente, né? Para quem é destro e para quem é canhoto, são mãos diferentes, né? Então, assim, quando a gente fala sobre esses campos de atração do subconsciente, a gente fala o que eles descobriram sobre uma pessoa que tem uma criatividade, né, que tem uma funcionalidade mais alta do cérebro de um lado e de outro, quando a gente é mais racional. E esse trabalho do Dr. Hawkins, ele fala dos níveis de consciências ao redor desses valores chaves, né? Principalmente a integridade e a verdade, que são carregar o ser humano para todos os níveis. Então, da iluminação e o da não dualidade. Aqui tem, né, assim que eu vou dizer para vocês, sobre um trechinho do livro que fala sobre esses efeitos dessa escala Hawkins, que a gente fala em Hertz, né? Então, assim, 15% da população do mundo, ele tá acima do nível crítico, que é 200 de consciência. A força coletiva, né, desses 15%, ele vem para contrabalancear toda essa negatividade, que são 85% restante. Então, as coisas acontecem por acontecer exatamente para a gente aumentar o nosso nível de consciência, né? E o nível de consciência não quer dizer emoções, não quer dizer o good vibes que a gente fala, né? Então, a gente aumentando a nossa energia frequencial, vibracional, a gente consegue contribuir com mais pessoas. Então, assim, se tu tá ali num nível de 300, tu vai contrabalancear essa negatividade de 90 mil pessoas, que elas vão estar encalibrado em níveis mais baixos, né? Quem tem um nível maior, um nível de consciência de 500, vai contrabalancear mais ou menos 750 mil pessoas que não estão calibradas nesses níveis maiores. E quem tá ali num nível de 600 vai contrabalancear 10 milhões de pessoas. Então, entende que quanto mais a gente aumenta o nosso nível de consciência, mais a gente consegue contribuir com as pessoas, né? Então, assim, aqui eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cada um dos níveis. E aí, eu vou até abrir uma caixinha hoje lá no Instagram para verificar o nível de consciência de vocês e que vocês entendam, né? Só que o que é importante dizer quando a gente fala de nível de consciência e a gente traz essa história desse gráfico, porque as pessoas têm medo de sentir. Sentir é muito diferente de vibrar. Vamos pensar assim. A gente tá num passeio num carro e a gente tá sentindo uma vibe bem legal, aventureira, por exemplo. E aí, o que te dá vontade? Ai, quero ouvir uma música bem alegre. Aí tu vai lá e coloca um pop, ou tu coloca um funk e tá bem alegre. Mas vamos dizer que tu tá nessa vibe bem
animada e tu começa a mudar a estação de rádio. E daqui a pouquinho vem uma sofredão ali, vem um sertanejo, que vamos arrastar o chifre no asfalto. Tu fala, não, tô nessa vibe. Tu muda. Aí daqui a pouco tem um chororó cantando Evidências. E tu fala, não estou nessa vibe. Muda. E daqui a pouco vem uma música bem animada e tu fala, é essa aqui a música da minha viagem. Entende? Por que as outras não ficaram tão confortáveis aos teus ouvidos? Porque tu não tava naquela vibe daquela música. Tu não tava sintonizando com aquela música, né? É que nem quando a gente quer ver, às vezes, um filme no Netflix. A gente pensa, quero ver o quê? Quero ver uma comédia. E aí, todo trailerzinho que tu vê ali, tu fala, mas não é isso que eu tô buscando. Porque tu não está naquela vibe. Então, o que a gente fala sobre esse nível das emoções, né? Que são medidas em hertz. Os nossos pensamentos, né? As nossas palavras, as nossas emoções, tudo elas têm frequência, tudo elas emitem frequências eletromagnéticas, como eu já expliquei lá em todas as lives, em todos os vídeos, em todo o Natcast, já que eu falei sobre aura, e que vocês já estão bem informadinhas sobre o nosso campo eletromagnético, aquilo que a gente vibra e o que acontece com a nossa aura, porque isso também abala o nosso emocional, tá? Ok. Só que a gente tem que aprender que se a gente quer se elevar, ser mais evoluído, a gente tem que se mover em direção a frequências maiores. Isso tem consequência, obviamente. Só que tem uma ilusão por aí, que é onde a gente se apega ao castigo e à dualidade. Por quê? O propósito da nossa experiência humana não é só virar uma ascensionadinha de Taubaté. É a gente sair desse controle, porque toda vez que a gente tá com uma emoção, uma raiva, uma tristeza, uma vergonha, um medo, a primeira coisa que a gente faz é lembrar que estou vibrando baixo. E nunca é porque, eu preciso melhorar a minha vibe. A gente foge disso, por quê? Porque se eu tiver com a minha energia densa, eu não vou criar dinheiro. Esse pensamento, não vem dizer que não. Que esse pensamento, sim. É esse pensamento que tu fala, sim, não minta para mim, né? Então, o que vai acontecer? A gente vai fugir das nossas emoções. O que vai acontecer com o acúmulo de emoções não sentidas? Ela vai virar uma vibração densa dentro de ti. E o que vai começar a acontecer para te comunicar que isso precisa ir para fora? Tu vai atrair o mesmo padrão que tu tá vibrando. Entende? Porque não vem de um lugar genuíno. Toda emoção é uma intensidade e toda intensidade é para fora, né? Então, a gente tá humano, e se a gente tá aqui na terceira dimensão, e se a gente nasceu com o nosso sistema nervoso, se a gente nasceu com as nossas emoções, é para negar as emoções? Não, é para senti-las, né? Porque esse propósito da experiência humana não é sair dessa experiência humana, é entrar nessa experiência, vivenciar essa experiência, assim como a gente vivencia a nossa luz, a nossa sombra, como a gente vivencia o mundo material, como a gente vivencia o mundo espiritual, e tudo precisa ser integrado. Não existe viver só de uma coisa, porque isso, afinal, é uma fantasia, né? Só que assim, a gente tem um coração multidimensional e a gente precisa abrir esse coração para sentir, porque senão ele vai ficando cada vez mais apertado, sem conexão, diminuído, né? Pra gente poder evoluir, pra gente poder crescer, a gente precisa vivenciar completamente essa experiência de todos os nossos corpos, né? E esse pensamento de vibração baixa, vibração densa, ele é muito linear, né? E vem de uma dualidade de tipo, vibração densa é ruim, vibração alta é bom, vamos ser todo mundo ascensionado de Taubaté e vamos ser good vibes forever. E na verdade, tu não precisa ter medo dessa tua vibração, né? O pensamento, ele cria a percepção que vibração baixa e densa são ruins.
Não, elas só estão te sinalizando um estado que tu está ali temporariamente, mas a escolha de mudar isso é completamente tua, né? O chakra básico, por exemplo, ele tem uma vibração mais densa que o chakra coronário, que o chakra cardíaco, por exemplo. Por quê? Porque ele está acima, né? A gente precisa desativar o chakra básico? Não, até porque tu sabe que se o teu chakra básico tá sempre em desequilíbrio, tu tem grandes problemas de instinto de padrão de sobrevivência. Instinto de sobrevivência. Tu não consegue te manter bem no teu mundo material. Tem problema com os teus recursos financeiros. Todos eles precisam estar alinhados, mas cada um tem a sua vibração, né? Só que tu precisa estar com eles em harmonia para ter esse equilíbrio. O teu corpo também precisa que tu tenha o equilíbrio e a harmonia, e por isso tu precisa sentir, né? Em muitos atendimentos do útero sagrado, muitas clientes falavam: ai, Nath, como é que eu posso estar com todos os meus chakras equilibrados se eu chorei tanto ontem? As pessoas acham que o choro é um desequilíbrio, por quê? Porque vem as crianças chorarem, porque as crianças choram para regular suas emoções e pensam que são um grande bebê chorão desequilibrado e preferem e escolhem engolir o choro porque foi isso que a gente foi estimulado quando pequenos. Só que isso é um grande erro. A gente precisa botar as emoções para fora, porque senão de tanto reprimir, a gente acaba ficando com couraças. E isso dá um trabalho danado para desfazer, né? Não é só um trabalho integrativo, holístico, é um trabalho físico, é um trabalho corporal, onde requer muito trabalho de liberação, tanto energético, vibracional, como físico, porque eu preciso movimentar o meu corpo para essa densidade sair. Hoje a gente já tem inúmeras ferramentas, né, bioenergética e outras tantas, como liberação emocional, com imãs e tudo, e principalmente os atendimentos multidimensionais, né? Então, o que vocês têm que entender é que não existem emoções positivas e negativas. Isso faz parte da matrix, da ilusão, onde a gente tá na dualidade, onde a gente busca o certo e o errado. Por quê? Porque é natural da gente viver julgando e controlando. A gente tem frequências de emoções? Sim. Umas frequências mais densas, outras menos densas. Só que não quer dizer que eu vou excluir as densas e vou incluir somente as não densas. Por quê? Tudo mora nesse fluxo de equilíbrio. Quando a gente tenta controlar, se eu tô sentindo raiva e eu tento, não, vou ficar good vibes e eu vou ser ascensionadinha de Taubaté. A gente tá na matrix, na ilusão, no controle. Aí sim a gente cria densidade e acumula dentro da gente. Por isso que o que acontece é que nem as polaridades, né? Não existe desequilíbrio das polaridades. Não existe desequilíbrio, não. Existe desequilíbrio das polaridades, mas não existe excesso e falta de yin e de yang. Existe desequilíbrio. Por quê? Eu estou mais racional, eu estou mais receptiva, eu estou sem ação, eu estou com muita ação, e a gente tá aqui para exercer o equilíbrio. Por isso que a gente fala que o feminino não se trata de um comportamento. Eu tenho que aceitar o feminino e o masculino dentro de mim. As energias yin e yang, manter o equilíbrio, porque senão ou eu faço demais ou eu não faço nada. Ou eu só ajo, ou eu só durmo, por exemplo. Então eu tenho que buscar sempre o meio do caminho, aquilo que vai me tornar equilibrado, né? E vai ser circular, altos e baixos. Não vai ser uma coisa que eu vou estar sempre na mesma medida. Vai ter uns dias que vai ter um excesso em um, outros dias vai ter um excesso em outro, e assim a gente vai. E assim com as nossas emoções. Vai ter um dia que eu vou estar odiada, metendo terror, trevosa, e vai ter uns dias que eu vou estar vibrando amor. E isso é o natural, isso tá tudo bem. Isso faz parte da nossa experiência humana, viver as nossas emoções, né? Tanto que quando a gente olha o yin yang, tem um pontinho branco dentro do preto e um pontinho preto dentro do branco. Por quê? A luz e a sombra habitam em cada coisa, né? Toda a nossa luz tem um pouquinho de sombra e toda a nossa sombra tem um pouquinho de luz. Isso faz a gente viver essa inteireza do nosso ser. Então,
O que não dá para fazer é a gente acumular emoções. A gente precisa senti-las. E senti-las não quer dizer senti-las e jogá-las em alguém, brigar com alguém. Eu posso ter raiva, não preciso brigar com ninguém. Eu posso ter raiva e chutar alguma coisa, gritar, socar um travesseiro, morder um travesseiro, dar um grito pra, sabe, soltar toda aquela intensidade. Isso não ofende ninguém. Se ofender alguém, a pessoa vai ter que lidar. Mas não é diretamente com a pessoa. Tu pode estar com uma raiva de alguma situação. E a primeira coisa que as pessoas falam é: calma, não se acalme. Fique livre para não se acalmar, né? Tu tá aqui exatamente para vivenciar essa experiência de sentir as emoções e tá tudo bem, né? Hoje tu dá esse cartão verde para as tuas emoções. Então, vamos lá. Vamos começar com a densidade mais baixa, né? Que a gente fala ali da vergonha, que ela tá em 20 Hz. E a vergonha, ela... Vamos deixar uma coisa bem clara, tá, gente? Assim, a gente vai navegar em todas as nossas emoções. E quando a gente navega nessas emoções, a gente é vulnerável, né? A nossa vibração, ela é vulnerável, como eu falei pra vocês. Então, por exemplo... ai, Nath, eu posso estar com 20 Hz quando eu tô com vergonha e depois que a minha vergonha passou, eu melhoro. Se tu acumular muita vergonha, né? Se tu é uma pessoa que é muito envergonhada, que te para pela vergonha, que tem vergonha de ter vergonha, tu não expressa, tu não sente, tu não fala. O acúmulo dessas emoções, elas vão criar, obviamente, uma identidade vibracional, né? E essa identidade vibracional, obviamente, vai fazer parte do teu dia a dia. E tu vai vibrar naquilo ali. Não quer dizer que a escala vai ficar, estou alegre, vou estar em 500 Hz. Estou com vergonha, vou ficar em 20 Hz. Não. É a frequência que tu tem, né? Como se tu fosse uma música. Então, se tu é uma música sertaneja, tu tem aquela coisa de ser uma sofrência, de arrastar chifre no asfalto, de pagar 50 reais e todo aquele mimimi do sertanejo. Se tu é um funk, tu já vai ser mais 1000 graus, né? Chão, chão, chão. Se tu é uma música romântica, tu já vai ser aquela pessoa mais flow, mais leve, mais apaixonante. Então, assim, é o que tu é a maior parte do tempo, é o que tu sente a maior parte do tempo, é o que tu vibra a maior parte do tempo. Então, assim, tu pode passar por períodos, né, de uma densidade menor, né, tanto que quando a gente trabalha em mesas, por exemplo, muitas pessoas começam com a vergonha, a gente faz todo um trabalho no sistema de corpos, nas energias, nos chakras, e a pessoa acaba com uma vibração muito maior, porque a gente fez uma limpeza, a pessoa nota que mudou. Se ela se mantém nisso, ela tem só a ascender, se ela busca consciência, se ela busca qualquer outra coisa, né? Inteligência emocional, tudo mais, obviamente, ela vai se manter, né? Mas se ela não se dá o trabalho de fazer essas modificações e voltar para os mesmos pensamentos, de cometer os mesmos equívocos de não sentir as emoções, ela vai voltar para uma outra vibração. Não adianta, né? Não tem como fugir disso. Então, o estado da vergonha é o mais baixo da nossa consciência humana. Ele é o que tem menos energia, né? Então, uma pessoa com vergonha, ela não consegue tomar decisões, ela não interage com outros seres humanos, ela não tem uma experiência plena na vida, né? E o que dificulta essa pessoa a aprender, por exemplo, por conta própria, é o que funciona e o que não funciona para ela. Porque o nível mais sutil dela se manifesta como uma timidez, um nível extremo de vergonha. A pessoa quer desaparecer, às vezes até se suicidar. Então, pensa com um nível de extremo ódio pessoal. É a escala mais baixa por exemplo, do mais baixo nível de autoestima, né? A pessoa, ela tem uma vergonha de existir, ela tem medo existencial. Então, ela vibra muito baixo, porque ela não tem essa força de ir além, né? Depois, nós temos a culpa. E a culpa, ela é um pouquinho maior,
porque ela vibra em 30 Hz, e a culpa ela é um estado um pouco mais elevado que a vergonha, né? Já que para sentir culpa, pelo menos a gente tem que fazer alguma coisa, a gente está em movimento, a gente tem ações, e a partir dessas ações a gente, né, sente culpa, obviamente. E quando essa pessoa tá nesse nível de consciência, ela cria muito pouco. Normalmente ela faz um papel de vítima, né? Ela se sente impotente, ela se culpa pelo fracasso. Por quê? Porque ela não entende que a culpa é uma responsabilidade. Ela pega a culpa e ela se castiga, né? A culpa busca o castigo. Então ela busca se castigar se paralisando, não fazendo, não realizando. Ela realiza, logo se culpa, para. Quanto mais culpa, menos ação. Então, assim, a culpa, ela raramente, quem tem culpa, raramente vai tentar fazer alguma coisa nova, porque vive dessas recordações do passado, né? Ah, porque aquela vez eu fiz e me senti culpada, então eu me senti muito mal com isso, eu não vou fazer de novo. São pessoas aqui que podem ser extremamente religiosas, né? E que vivem se culpando, vivem se castigando, se chicoteando, porque Deus não gosta, porque Deus não quer, porque Deus castiga. Então, olha para si como assim, um grande pecador, uma pessoa que erra o tempo todo na vida, que só faz porcaria, né? E é uma pessoa que também vai ser capaz de perdoar por essas questões do passado, né? Fica ali parada, simplesmente vivendo uma culpa. A próxima, né? O próximo nível de consciência é o nível da apatia. A apatia, ela tá em 50 Hz. E a apatia, ela traz o quê? A vitimização e a ausência de esperança. Uma pessoa que tá ali, apática, apenas vivendo, né? Num estado de desamparo, que foi aprendido, de vitimização. Provavelmente são pessoas que vivem muito a ferida do abandono. Muitas pessoas, né, que moram na rua, elas estão presas aqui, nessa apatia, né, que elas não saem da rua, elas vivem pedindo dinheiro para comer, para beber, muitas vezes elas são inteligentes, elas são aptas a fazer muitas coisas, a trabalhar, a ter uma casa, pagar um aluguel, a ter uma família, mas elas não conseguem, elas estão presas na apatia, desistiram da vida, né? Além desse ser um estado que representa uma visão muito conveniente da sociedade, né? Porque quando a gente descreve essa sociedade, a gente tem uma força maior para essa vitimização, sempre de culpar algo fora. E as pessoas que estão nesse estado de apatia, elas ficam paralisadas diante das circunstâncias da vida, né? Como se elas não tomassem essa força da vida. O próximo nível é a dor e o sofrimento. E a dor e o sofrimento ali na tristeza, né? Ele tá em 75%. 75% não, né? 75 Hz. Ele fala ali de um estado de tristeza, uma perda eterna, uma perda perpétua, né? Eu vivo na dor. Normalmente, a gente cai na dor e sofrimento quando enfrenta alguma perda, algum luto, alguma coisa, entra em depressão. Porque só o que está acima da apatia que a gente começa a se livrar dessa paralisia pesada, né? O sofrimento mexe, muda com as pessoas e muitas vezes a gente não consegue sair desse estado total de apatia. Porque se a gente for pensar, a gente suporta muito mais a dor do que o prazer. Para pensar assim, né? Quanto tempo eu já fiquei sentindo uma dor, um desconforto, vivendo, por exemplo, num emprego que eu não gosto, por anos, e eu não me movimentei para sair daquilo, ou eu fiquei 10 anos num relacionamento onde o primeiro ano foi maravilhoso, mas os outros 9 anos foi um inferno, e eu não saí desse relacionamento. Por quê? Porque a gente tem muito mais essa tendência a suportar a dor, suportar a humilhação, suportar o esculacho, do que suportar a felicidade, o prazer, porque isso gera culpa, né? Se eu tô numa vida muito prazerosa, eu já começo a dizer, tem que tomar jeito, e assim, não dá. Muitas vezes as pessoas, elas não suportam nem ser amadas, por mais que elas tenham medo de amar.
né? Ou por mais que elas tenham medo de não ser amadas. Tem essa outra, né? O chicote que volta. Eu tenho muito medo que ninguém me ame, então eu vou fazer de tudo, eu vou agradar todo mundo. Mas quando tu é completamente amada do jeito que tu é, com os teus defeitos, com as tuas qualidades, com o teu lado sombra, com o teu lado luz, a gente corre rapidinho. O que eu vou fazer com uma pessoa que me ama tanto? Incondicionalmente, a gente não suporta. É muito difícil a gente conseguir suportar, porque a gente tem que viver num estado realmente de confiança e vulnerabilidade. E é um estado muito profundo, é um laço muito profundo que a gente tem com as pessoas, e isso é assustadoramente desconfortável, né? Então a gente precisa, e é muito mais conhecido, ficar ali na dor e sofrimento. Depois tem o medo, né? Que o medo, olha, é o queridinho, que ele tá em 100 Hz, né? Que é muito baixo ainda. E o medo, ele fala ali da gente achar e confundir que o medo, ele mostra que o mundo é muito perigoso, que o mundo é inseguro, que eu tenho que estar toda hora prestando atenção e cuidar com o que acontece, né? Então aqui pode ter sim um estado de paranoia, de hipervigilância, uma constante preocupação, um estresse dentro da nossa realidade. E esse, né, esse nível geralmente requer algum tipo de ajuda. Quando a gente tá com muito medo, não consegue se movimentar, a gente realmente tem que buscar ajuda, terapia, atendimento, enfim. Porque para superar o medo é algo que todo mundo tem que lidar, né? Mas tem alguns níveis de medo que se destacam por ele te manter numa segurança em geral e aquele medo da rejeição. Então, toda vez que a gente tem medo da rejeição, a gente foge, né? O medo, ele é só uma crença interna, é uma percepção do que a gente teve de que algo é perigoso, mas se a gente for olhar assim, eu tô com medo de falar com fulano, é perigoso falar com fulano? É só uma conversa. É só uma pessoa, né? Então não faz muito sentido alguns medos, né? A gente às vezes tem medo de si mesma, a gente não percebe que as situações, que alguns eventos são uma ameaça para o nosso bem-estar em geral, mas a gente continua paralisada no medo e a gente só sabe dizer, eu estou com medo. E parece que, eu não posso me movimentar com medo mesmo, né? Depois, a gente já sobe um pouquinho na escala e vai ali para o 125, que é desejo, e aqui tem uma grande confusão. Porque quando a gente olha que, puxa, que legal, eu estou no desejo, estou desejando coisas boas para minha vida, uhul, 125 Hz. E na verdade não é nada disso, né? Não é que eu estou desejando as coisas. Esse nível do desejo é quando uma pessoa tem só ambição na vida. Ela vive de vício, ela vive de desejo, ela vive de consumismo, de luxúria. Nunca tá satisfeita, né? E esse vício por desejo pode ser infinitas coisas. Pode ser fama, pode ser poder, pode ser aprovação, pode ser dinheiro. E a gente pode ficar preso aqui num estado do materialismo e consumismo. E aí a gente entra em dívida real, né? Não significa que viver o materialismo é uma coisa ruim, mas é aquilo que eu falo, tudo que em excesso não é legal, né? Então é uma coisa que a gente se conecta a objetos físicos, né? A gente só é feliz quando tem o que quer, mas fica desesperado para adquirir o que quer quando não tem. Não consegue suportar essa ilusão, essa incapacidade de dizer, às vezes eu não posso pagar e tá tudo bem, né? Bens físicos têm um efeito sobre o nosso bem-estar ou mal-estar emocional, se a gente permitir, né? E quem tá em 125 Hz realmente tá nessa escala aqui, aonde tá sofrendo por coisas que não pode ter, ou que acha que não pode ter, porque não consegue esperar o tempo das coisas, né? Depois temos a raiva, que daí já estamos subindo um pouquinho, e para vocês verem, né, que a raiva é 150, então a vergonha é muito pior que a raiva. Então, não fica com medo da raiva, porque a raiva pelo menos ela te move, né? A raiva pelo menos ela vai lá e é um nível de frustração,
né? Porque muitas vezes, quando a gente não tem os nossos desejos cumpridos nesses níveis mais baixos, porque olha, a escala ela vai subindo. Eu posso estar ali com desejo, daqui a pouco eu crio uma raiva e eu vou ler um livro e eu aprendo alguma coisa. Eu falo, quer saber que eu não posso ter? Eu vou ler um livro, que droga mesmo. Tô cheia de raiva, vou fazer uma ação, porque eu não posso comprar alguma coisa, por exemplo, porque eu tô muito apegada ali ao materialismo. E aí eu vou ler um livro que abre a minha consciência, eu falo, vou começar a mudar aqui, né? Então, às vezes a gente não ter os nossos desejos cumpridos, né? Junto com a vergonha, junto com a culpa, que elas formam essa conexão que a gente conhece muito bem, a gente cria nesses níveis mais baixos alguma coisa. Como se a gente tivesse um inimigo imaginário para jogar a nossa raiva, né? Isso é muito motivacional. Por quê? Esse nível da raiva, ele estimula a gente subir os outros níveis, né? Pra gente não ficar presa ali na tristeza, na apatia, no ódio, na vergonha, na culpa. Ele faz a gente se movimentar, porque aqui a gente já começa a tomar um impulso. Então, vai ter momentos que a gente vai se sentir realmente extremamente frustrado, infeliz, e quando a gente tem essa raiva, a gente se torna mais infeliz, e para combater essa resistência, a gente precisa ter uma espiral, um empurrão, né? Que é exatamente essa raiva. O próximo depois é a arrogância e o orgulho, que está em 175 Hz. E ele é um estado de consciência que predomina bastante na nossa humanidade ultimamente, né? E é quando a gente está totalmente dependente das circunstâncias externas, que é dinheiro, prestígio, reconhecimento, poder, ou é quando a gente está altamente vulnerável. É o estado que leva a gente a fazer as guerras, né? Disputas de poder. Então, é quando a gente ainda tá num estado totalmente irracional de negação e a gente vive na defesa, no mecanismo de defesa, porque a gente vai ficar muito conectado com as nossas crenças e as nossas crenças ela acabam se tornando um ataque, né? Porque eu acredito piamente e aí que a gente começa naquelas brigas que a gente tá vendo agora, né? Brigas de disputas de opiniões, de julgamento, de poder, alguém defendendo o político, outra pessoa querendo empurrar a nossa verdade, porque tem um nível de arrogância onde cada pessoa se acha melhor e tem um nível de orgulho onde eu não posso baixar a minha guarda. Eu tenho que honrar o meu orgulho, aquilo que eu acredito, e a minha opinião é melhor. Não existe esse nível de respeito, tipo, legal que tu tem a sua opinião, eu tenho essa outra opinião, e beleza, eu faço o que eu acredito, tu faz o que acredita. Não, entra em conflito, né? Eu me sinto superior, porque o que eu falo é muito mais importante do que todo mundo, e eu não vou baixar minha guarda porque eu tenho meu orgulho, e eu não vou concordar, eu não vou dizer que eu tô errado. E isso aí realmente, né, se a gente for usar da inteligência, a gente vê que isso não leva a lugar nenhum e que eu estou realmente com uma energia, uma densidade, uma vibração que não tá tão legal. Depois a gente já começa a subir um pouquinho, porque daí a gente já vai lá pro otimismo, pra coragem, já está mais próximo da neutralidade. E a coragem e o otimismo, aqui ainda tem o ego, né? A gente ainda é movido pelo ego, mas tem uma visão diferente sobre a vida. É onde a gente está começando a olhar para fora, onde a gente começa a se alinhar com a verdade. O medo já não nos afeta mais, a gente já fica mais atento, a gente já tá mais otimista, a gente já entende mais a verdade. Aquela dor e sofrimento já dá um descanso. E aqui é onde a gente começa a se despertar espiritual. É o primeiro nível de força real, né? A gente já começa a ver a vida como algo que são desafios, não problemas. Não, ai, que vida difícil, ai, que horror. Já é um processo mais emocionante, né? Em vez de oprimir a gente, em vez de derrubar a gente. Então a gente começa a ver o futuro como, tem muita coisa para aprender, muita coisa para melhorar. O passado já começa a ser um aprendizado, a continuação de algo que tu sabe que tu tá ascendendo. E a gente já não fica mais tão preso, né, às coisas do ego. Depois,
é a neutralidade, né? Que é onde, no mínimo, a gente precisa se manter, que já é um lugar legal, que é os 250 Hz. E a neutralidade, ele já é um nível do sistema de crença mais flexível, mais descontraído, mais desapegado. É do tipo, o que aconteça o que acontecer, eu tô firme na minha posição, né? Não tem essa necessidade de aprovar nada, a gente se sente seguro, a gente convive bem com as outras pessoas, a gente sente que tá mais autônoma, né? Que a gente tem mais autonomia. E esse lugar é muito confortável, porque a gente entende que, tipo, eu posso ser assim, eu tô aqui vivendo dentro da minha verdade, não tem mais orgulho, não tem mais arrogância, não tem mais competitividade. É um nível de complacência, porque é um nível de tô com preguiça de discutir. Eu não preciso provar nada, né? E é onde a gente tá olhando mais para si, cuidando das nossas necessidades, mas sem aquele esforço, sem aquele sacrifício e sem aquela dor. O próximo, né, depois da neutralidade, já começa a ficar bom, porque daí a gente já tá num nível de boa vontade, né? Já tá ali em 310 Hz, a gente já tá mais desperta, mais atenta, que é aquela complacência, né? A gente começa aqui a usar a nossa energia de uma forma mais eficaz. Porque agora, quando a gente está mais sentindo seguro, mais confortável, a gente entende que a nossa energia ela tem que ser direcionada com mais eficiência. E não só viver e deixar viver. Né? Não é mais tipo assim, tá bom, estou sobrevivendo aqui, a vida é muito difícil. A gente entende que a gente precisa passar por um nível de desenvolvimento da nossa força de vontade, da nossa autodisciplina. E aqui a gente entende que se a gente fizer o bem sem reclamar quase nada, a gente muda a nossa vibração. Por quê? Focar na solução e não no problema, né? A nossa consciência, ela se torna muito mais organizada, a gente enxerga mais as verdades e começa a sair os véus da ilusão. Depois, né, dessa boa vontade, a gente vai para 350, que é a aceitação. Que é aquele nível ali onde a gente já trabalha o nosso perdão, a compreensão das coisas e já começa a entrar num nível mais elevado do nosso espírito, né? Aqui é onde tem um entendimento muito maior desses processos da vida, da verdade, da verdadeira mudança interna. A gente começa a deixar, né, velhas crenças, velhos dogmas de lado e começa a viver com um propósito. E aqui vai acontecer um movimento, né, das nossas energias, porque a gente acorda para essas possibilidades, a gente é mais proativo, a gente está mais disposto a mudar, a fazer, a ir em busca de respostas, né? Então, nesse nível de complacência, a gente se torna mais competente e a gente vai colocar as nossas habilidades para fazer algo bom, algo com propósito. Não só por prazer, por disputa, por ego, mas algo que faça sentido na nossa vida, né? E a gente começa a alcançar a meta, definir e alcançar. A gente vai em busca de algo maior. Então a gente começa a aceitar a nossa responsabilidade, o nosso papel do mundo, e a gente começa a ver claramente que a gente tem um papel importante aqui, que é servir. O próximo é a razão, né? A razão, ela já tá em 400 Hz. E a razão, ela fala da gente transcender os nossos aspectos emocionais dos níveis mais baixos e começar a pensar mais claramente, racionalmente. Mais uma vez lembrando que não é sobre não sentir as emoções, mas a gente já fez as pazes com as emoções nessa razão, entende? A emoção, ela é muito importante para comunicar as coisas e para tu sentir, mas é como se tu já tivesse o domínio sobre as tuas emoções. Tu entende, tu sente ela, tu não fica mais ali parada, sabe? Fazendo vendaval em copo d'água, sabe? Não é mais, ai meu Deus, que horror! É tipo, a minha emoção veio, a raiva veio, senti, deu, pá, vamos, segue em frente. Não dá pra ficar me perdendo, me descontrolando ali, né? Porque as emoções, elas foram feitas para ser sentidas e não bagunçadas, por exemplo, né? Então, esse nível aqui, o Dr. Hawkins, ele fala como um nível da medicina e da ciência. É um nível de consciência dos mestres, porque quando a gente fala em mestre, a gente vê uma pessoa bem centrada. Ela domina suas emoções, e dominar as emoções não é controlar, veja bem.
Controlar é a gente não querer sentir, é reprimir, mas domina, porque a hora que eu sei que é a hora de soltar e de gritar, e a hora que eu sei que é, ok, isso passou, eu lidei com isso e vamos seguir aqui no meu eixo, no meu prumo, né? Então, é quando a gente tá realmente desapegado de drama, sabe? Aí quando a gente tá numa sintonia com a nossa verdade, quando a gente olha para as coisas, eu falo, ok, isso me gerou tal sentimento, tal emoção, eu vou sentir, eu vou fazer o que eu preciso fazer aqui, que é me acalmar, que às vezes é dormir, que às vezes é conversar com alguém, resolver isso e vou voltar para minha razão, vou voltar, né, para aquilo que eu contribuo melhor na vida. Então, a gente começa a entender que a mente e o espírito, eles têm que se resguardar dessas desilusões e desses sofrimentos que às vezes a gente coloca muita energia nisso, né? Então a gente começa a olhar para o mundo como um todo e começa a fazer mais contribuições significativas. Então, nesse nível, a gente tem essa apreciação de tudo que é, porque ele é razão contemplação, né? Não tem guerra dentro de ti, não tem nível de sobrevivência, não tem luta, não tem conflito, porque tu simplesmente se rende ao fluxo. Tu aceita o mundo, tu aceita a realidade, tu aceita a transformação através das tuas experiências, tu não acha mais nada injusto, tu entende que tudo tem um propósito profundo, né? O próximo já é 500 Hz, que é a vibração do amor. E é o nível de amor incondicional. Esse nível aqui é bem difícil da gente entender e de respeitar cada pessoa do jeito que ela é, mas é muito trabalho interno, mas a gente pode chegar assim a esse nível de amor incondicional, que é o entendimento permanente da tua conexão com tudo que existe, né? O nível do amor é quando a gente coloca a nossa cabeça e todos os nossos outros talentos e habilidades a serviço do nosso coração e não das nossas emoções. É aquele lugar assim que, tipo, eu não fico olhando pra mim. O mundo não é sobre mim, é sobre o reino de nós. Então, eu tô com vergonha, não vou gravar um vídeo, mas o meu vídeo ele vai contribuir, que eu tenho pra falar é importante. Eu não coloco mais as minhas necessidades. Eu tô com vergonha. Ai, meu Deus, eu vou ficar nervosa. Eu gravei um vídeo e odiei. Não importa se tu tá feia, se tu tá bonita, importa a tua palavra, importa o teu servir. Então, é um nível de amor incondicional. Não tem condições, não tem energia mais baixas, né? É um estado onde tu realiza o teu propósito. As tuas motivações, né? Elas são mais puras, mas elas não tem uma corrupção do teu ego ali. É um estado de serviço para a humanidade. É um nível onde tu começa a ser guiada por uma força maior do que tu. É um sentimento de eu vou deixar fluir, eu vou me deixar levar. Então, a tua intuição se torna mais forte e aqui realmente, né, segundo os dados do Dr. Hawkins, é um nível que só, né, uma a cada 250 pessoas durante o nosso tempo de vida consegue sentir esse amor. Então, a parcela mínima de 0,0001% vive nesse estado. Porque realmente, né, as pessoas dão muito poder para a mente e aqui a gente precisa estar num estado muito mais elevado de consciência e de compreensão do ser. Depois temos a alegria, que ela tá em 540 Hz, e que a alegria ela é um estado de felicidade, né? Penetrante, inabalável. É o humor, é o estado de consciência maior que o ego consegue atingir. O ego faz o quê? O ego sempre se sente inferior ou superior. Então, a gente tá sempre num apego com as coisas, né? De se reconhecer. Quando a gente tá num estado de alegria, é um desapego total. A gente ri das coisas que acontecem, a gente tem a leveza, a gente não leva tudo muito a sério, a gente sabe que, vamos fazer piada porque, sabe, eu tô aqui temporariamente, eu não vou me pegar a dores, a desgraças, né? Então, é um nível de pessoas que são mais avançadas, né? São grandes mestres da espiritualidade. E às vezes só de estar perto dessas pessoas faz com que a gente sinta muito bem, que a gente sinta feliz, alegre, que contribua com o nível de alegria do outro, né? Então, esse nível são pessoas que são guiadas pela intuição, pela essa sincronicidade
E que as coisas começam a acontecer não por relação, mas sim por significado. Então, não tem mais aquela necessidade de declarar meta, de criar plano. É um nível de expansão da consciência onde a gente se conecta completamente com tudo que existe. E que tudo vai vir de um nível mais elevado. É um nível de confiança, entende? Porque não tem mais sofrimento aqui. Sabe? Eu levo a vida na alegria, na felicidade, de boa. Isso não quer dizer que a pessoa seja good vibes, né, gente? Mas assim, significa que eu tive um entendimento maior e que a maior parte do tempo eu já percebi que algumas emoções eu já sei lidar, outras não me levam a nada, e eu prefiro dar risada, fazer piada das coisas, que é um lugar muito mais confortável. É um estado bem das crianças, né? As crianças são elevadíssimas. Depois a gente tem o nível de paz, que é 600 Hz, que é onde tem aquela paz, transcendência total, né? O David Hawkins fala que esse nível é só alcançado por 1 em cada 10 milhões de pessoas. E por último, o nível da iluminação, que é de 700 Hz para cima, né? Que pode chegar até 1000, que é o nível mais elevado da consciência humana. Que ele é alcançado por, sei lá, quantas pessoas. Raramente, né? Muito mais de 10 milhões, por exemplo, que é o nível da paz, né? Esse aqui vai mais ainda. E é onde a gente confunde já com uma divindade, é onde a gente... é o nível dos antigos mestres, né? É a união do ser com o todo, o fim do individualismo, é o fim do eu, o fim do ego, é a parte transcendental, né? E é uma coisa extremamente raro, até porque a gente também não vem aqui para ser iluminada, que nem eu digo iluminada de Taubaté, mas é o fato da gente pensar sobre as pessoas faz com que a gente aumente esse nível de consciência, né? É um estado de consciência tão elevado que ele é conhecido como uma superconsciência. A gente consegue ver o mundo como ele realmente é. Ele é indescritível, né? Então, assim... Aqui também, não é pra gente olhar para isso e fazer uma competição. Ah, é porque eu tenho um nível de consciência maior do que tu, eu tenho um nível de consciência menor do que tu. Não é sobre isso. É sobre olhar e tipo assim, será que eu posso me desafiar e melhorar? Se outras pessoas estão com níveis mais elevados, é porque elas trabalharam dentro delas. E com certeza, pessoas com nível de consciência mais elevado, elas não competem entre si. Né? Até porque elas contribuem com 90 mil, 750 mil, 10 milhões, enfim. Elas só de se melhorarem contribuem. Então, ao invés de pensar assim, ai, essa pessoa tem 20 Hz e eu tenho 50, eu já estou nos 500 Hz, essa pessoa está no 100, né? Ela está na zona de força, eu estou na zona de poder, mas eu ainda estou na zona de neutralidade. Não. É sobre o quanto eu posso melhorar porque eu contribuo com as outras pessoas. É sobre olhar para si. Não continuar olhando para fora, não continuar nessa arrogância, nesse orgulho, no medo, na apatia, enfim. Quanto eu me melhorando, eu contribuo para o reino de nós, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do Natcast de hoje, trazendo mais conhecimento e sabedoria para vocês. E aguardo vocês na próxima semana. Um grande beijo e uma ótima quarta.